Junta-te a nós, vamos louvar o Senhor. Amém? A criação está a clamar, te adora em espírito e em verdade. Glória a ti, tu és fiel, Jesus Senhor. A criação está a louvar, Deus e reinarás, sempre és o Rei dos Reis, por toda a eternidade. Grande Deus, teu louvor enche a terra e os céus, toda a terra louvará o nome de Deus. Grande Deus, te louvamos, toda a terra e os céus, pois vivemos para a glória do Senhor, a glória do Senhor. Tudo que tocamos, tudo queremos entregar. Só com Jesus caminhar. O teu fogo está em nós, revela em nós teu poder. Grande Deus, teu louvor enche a terra e os céus, toda a terra louvará o nome de Deus. Grande Deus, te louvamos, toda a terra e os céus, pois vivemos para a glória do Senhor, a glória do Senhor.
Tudo que eu fizer seja pra ti. Na minha vida o teu nome reinará hoje para sempre. Toda a honra, toda a glória a
adoração, Senhor. Todo o meu louvor, Pai. Para Ti toda a honra, para Ti toda a glória e todo o louvor, Jesus. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Não há outro como Tu. E mesmo em casa, adora o Senhor. Levanta as tuas mãos, exalta o Seu nome. Amém. Vamos dar-lhe toda a honra e toda a glória. Toda a honra, toda a glória a Ti entregue, pois merecedor és, pois merecedor és. Só a Ti o coração vou entregar, para Ti é tudo o que há em mim. Que tempo fantástico estamos a ter na presença daquele que merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Nós neste momento vamos tirar um tempo, como fazemos sempre na nossa reunião, para orar a este Deus maravilhoso, a este Deus com quem nós podemos contar sempre. E portanto, se tu tens algum assunto que gostavas que nós pudéssemos orar por ti, vai passar em rodapé as formas através das quais nos podes fazer chegar o teu pedido de oração e nós teremos todo o prazer de orar por ti. Agora, no lugar onde estás, eu convido-te a juntares a tua voz à minha em oração a este Deus. Pai, queremos reconhecer quem Tu és, queremos reconhecer que Tu verdadeiramente és digno, és merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração, de todo o nosso amor. Queremos reconhecer que Tu és maravilhoso. Queremos reconhecer que Tu és fiel. Queremos reconhecer que não há ninguém que se compare a Ti. E por isso rendemos-Te o nosso louvor, a nossa adoração. Te queremos agradecer por tudo aquilo que tens feito até aqui no nosso país, no meio de toda esta pandemia. Te queremos agradecer pelo início desta primeira fase de desconfinamento. Te queremos agradecer por tudo aquilo que está a acontecer, acreditando que Tu vais continuar a ajudar, que Tu vais continuar a operar. Deus, no meio de tantas estas situações, há tantas pessoas que estão com algumas necessidades, que estão com alguns problemas, sejam eles familiares, sejam eles económicos, de trabalho, Deus. Mas nós sabemos que Tu és um Deus que faz caminho onde não há caminho. Tu és um Deus que traz solução. Tu és um Deus que tem já as estratégias delineadas para a vida de cada um. Por isso, desde já Te pedimos que Tu possas intervir em cada família, que Tu possas intervir em cada trabalho, em cada situação financeira e que Tu possas trazer a Tua vitória, que Tu possas trazer a Tua bênção e a Tua prosperidade. Muito obrigada pela Tua fidelidade. Amém. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Este é quem Tu és.
partilhar uma palavra em Ageu, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Esta foi uma palavra que o profeta Ageu trouxe da parte de Deus ao povo num tempo de muita crise, num tempo também de devastação, num tempo tão difícil, em que eles estavam a fazer uma obra para construir o templo, uma casa para Deus, para o culto a Deus, para adorar a Deus. E o povo não estava a ver como, porque o povo tinha vindo da Babilónia, do exílio, e não tinham grandes recursos. Estavam numa extrema dificuldade. E não sabiam como, estavam muito desanimados. E o profeta trouxe uma palavra e Deus disse assim: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Era Deus a dizer ao povo: não tenham medo. Não tenham medo do tempo difícil ou das circunstâncias adversas que vocês estão a viver, porque meu é o ouro e minha é a prata. Eu vou trazer os recursos, eu vou trazer tudo aquilo que é necessário, porque eu tenho esses recursos. Era Deus a dizer isto. E o povo encorajou-se e o povo voltou à obra e acabou aquela obra inacreditável daquele templo. E foi um tempo de milagres, foi um tempo de provisão, foi um tempo de restauração e de reconstrução. Foi um tempo incrível. E esta palavra de Deus, esta promessa de Deus foi fundamental. Talvez estás a ouvir, estás a acompanhar e sentes isso. Está a ser tão difícil, estás a passar por algumas dificuldades económicas. Então há esta palavra de Deus para ti: minha é a prata e meu é o ouro. Tu perguntas: mas como é que eu vou ter os recursos? Como é que eu vou ter o dinheiro? E Deus diz: eu tenho tudo aquilo que tu precisas. Paulo, ele vai falar sobre isto numa carta aos Filipenses. Ele vai dizer: o meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. O Deus que providencia, porque o Deus que vai buscar recursos onde muitas vezes nós não temos. Deus tem isso para ti. Deus quer fazer isso na tua vida. Eu creio que este texto tem ainda uma outra aplicação. Quando Deus diz: minha é a prata e meu é o ouro, é Deus a dizer: eu tenho o que tu precisas, mesmo quando tu não tens. Confia, eu vou cuidar de ti, eu vou providenciar. Mas há uma outra aplicação deste texto. É Deus a dizer também: minha é a prata e meu é o ouro, ou seja, não é para ficar só contigo, é para trazeres para mim, porque é meu. Esta é uma palavra de Deus, não só da provisão que Deus nos dá, mas também da responsabilidade que temos de colocar nas mãos de Deus a prata e o ouro, porque afinal Deus diz: não é teu, é meu, é dele. É para colocarmos nas mãos dele, mesmo que possa estar na nossa posse. Mas reconhecermos: não é meu, é de Deus. Eu sou apenas um mordomo. Eu sou um administrador daquele que é o dono da prata, dono do ouro, o dono de todas as coisas e da minha vida, inclusive, que foi comprada pelo sangue de Jesus. Então eu sou dele, eu pertenço a Deus. Sabe, quanto mais nós temos esta mentalidade de que o que eu sou pertence a Deus, o que eu tenho não é meu, é de Deus, quanto mais temos esta mentalidade e esta prática, mais abençoados somos. Porque nas mãos de Deus está mais protegido. Nas mãos de Deus é o melhor investimento. Porque Deus cuida e Deus multiplica e Deus abençoa e Deus faz coisas grandes. Então também tem esta aplicação e este é o encorajamento. Deus vai providenciar, mas também temos a responsabilidade de colocar nas mãos de Deus aquilo que Deus nos tem dado e daquilo que Deus nos tem dado. Então coloca nas mãos de Deus com esta convicção: não é meu, tudo o que Deus me deu não é meu. E uma parte disso eu coloco nas mãos de Deus, eu entrego a Deus, eu entrego para a sua obra, eu entrego para a casa de Deus, eu entrego para que mais pessoas conheçam deste Evangelho da salvação, da graça de Deus e do amor de Deus. E este é o meu encorajamento nesta hora. Está agora a passar aí formas de poderes ofertar a Deus de todo o coração, reconhecendo: Deus vai me dar tudo o que eu preciso,
mas eu também tenho a responsabilidade de dar a Deus aquilo que eu tenho, aquilo que Ele pede de mim, o meu melhor e aquilo que eu posso fazer para Ele. E é nesta dinâmica de, à medida que eu entrego a Deus aquilo que eu sei que pertence, aquilo que eu sei que Ele está a pedir de mim, eu sei também, à medida que eu dou a Deus o meu melhor, eu também sei que Deus vai me dar o seu melhor. E o melhor de Deus ultrapassa muito o meu melhor. Eu nunca vou ultrapassar Deus no dar. Quanto mais eu dou, Deus muito mais vai dar. Deus é fiel, Deus é poderoso, Ele cuida de ti, Ele vai fazer o melhor por ti. Dele é a prata, dele é o ouro, Ele vai trazer a provisão. Vamos trazer a Deus também aquilo que lhe pertence, sabendo que Ele providenciará tudo aquilo que nós precisamos também. Em ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me das poder. Nada é impossível. Em ti Deus enche alguém, me fizeste livre e eu vivo pela fé. Nada é impossível. Sei que podes tudo mudar. Em ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me das poder. Nada é impossível. Em ti Deus enche alguém, me fizeste livre e eu vivo pela fé. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Uma alegria poder apresentar-vos o pregador de hoje, Daniel Arce, um homem de Deus. Há alguns anos que ele veio do Brasil para Portugal para trabalhar aqui, mas ele veio com um propósito de Deus também, para servi-lo, para honrá-lo aqui na nossa nação de Portugal. É um homem muito envolvido na casa de Deus e sempre pronto a ajudar os outros e a proclamar do amor de Deus e da graça de Deus. É uma alegria muito grande. Daniel, obrigado por poderes partilhar connosco hoje a palavra de Deus. És bem-vindo aqui e a estar connosco, e desde agora passo-te a palavra. É uma honra para nós podermos receber da parte de Deus através de ti e podermos ouvir também nesta área tão importante da família, e que reconhecemos que és um homem de família, tens uma família fantástica e que podes partilhar connosco também nesta área. É uma alegria, estamos prontos para ouvir e para receber. Um grande bem-vindo ao Daniel Arce neste dia. Olá a todos, muito bom dia. Eu sou Daniel Arce e é uma honra estar com a igreja hoje pela manhã. Realmente é um privilégio. Queria agradecer ao meu amigo pastor Hugo Pinto, a sua família, Marta, as crianças, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos. Mando um abraço especial de toda a Igreja Global. Hoje é um pregador internacional. Faz 5 anos que eu cheguei em Portugal. Sou casado com a Priscila há 15 anos, agora esse ano completamos 15 anos. Tenho 2 filhos, o Felipe com 12 anos, a Rebeca com 9 anos. A Rebeca, quando chegou em Portugal, tinha pouco menos de 4 anos, 5 aninhos, estava para fazer.
e realmente para nós foi uma grande bênção chegar em Portugal e conhecer essa família incrível, né? O Hugo, a Marta. Para nós é uma grande bênção estarmos juntos. E mando um abraço especial, né? Trago um abraço especial da nossa igreja e o Sonho Portugal também, realmente que onde congregamos, onde nos conhecemos, onde aprendemos as coisas de Deus. E hoje foi desafiado trazer um tema sobre paternidade, e isso para mim é um tema maravilhoso, porque eu creio que a paternidade realmente não só é uma ideia de Deus, mas a forma como ela é constituída, a forma como ela está organizada, isso realmente há uma ideia de Deus, né? A ideia da relação pai e filho, né? Para mim, depois que os meus filhos nasceram, eu tive algumas coisas interessantes, porque por diversas vezes eu deparei-me fui confrontado com essa realidade que para mim foram felizes coincidências. Sim, estou a dizer do meu relacionamento com os meus filhos, e fui quase que houve uma revelação da parte de Deus do relacionamento dele com a humanidade, e que está muito conectada a essa experiência de paternidade, essa experiência de relacionamento com Deus, com aquilo que Jesus disse em Mateus 6, o Pai Nosso. Eu fiz uma enquete com os meus filhos, para nós nos prepararmos para essa palavra. Eu fiz uma enquete com os meus filhos. Eu queria partilhar essa enquete com todos vocês, para olhar na visão deles o que é a paternidade, né? Olharmos na visão deles o que representa para eles a paternidade. Então a primeira pergunta que eu fiz para eles foi: o que vocês mais gostam no pai? Então, o que vocês mais gostam no pai? Então, eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 respostas. A primeira, a minha filha, a menorzinha, disse que eu sou muito brincalhão. E o meu filho depois disse que eu sou muito divertido. E que bom poder ter essa visão dos meus filhos. Eu vejo que essa diversão é aquela atmosfera que desde que eu aceitei a Cristo, eu decidi ter na minha casa, decidi ter na minha vida. Acreditar mesmo naquele texto que diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que diz lá no texto, lá no livro de Neemias, no capítulo 8. Acreditar mesmo que o fato de nós estarmos conectados com Cristo nos conecta para esse relacionamento de felicidade, de alegria, né? Nós não estamos diante de um Deus carrasco, um Deus ranzinza, um Deus bravo, não. A gente serve a um Deus de alegria, um Deus de festa, um Deus que é um Deus de bom humor, é um Deus divertido, é um Deus que realmente cuida de nós, é um Deus que nos abraça, né? Então realmente isso para mim foi uma grande alegria poder ver essa resposta dos meus filhos. Depois da segunda pergunta, eu fiz 3 perguntas. A segunda pergunta é o que vocês menos gostam no pai. E aí tira a gente um pouco da zona de conforto. E a Rebeca respondeu que ela não gosta quando eu brigo com eles, né? Quando eu dou bronca, quando eu fico bravo, ela não gosta. E o Felipe disse que ele não gosta quando eu os obrigo a caminhar, fazer caminhadas, né? Obviamente ele deve imaginar que essa enquete foi durante uma caminhada matinal nossa, num final de semana, e obviamente a gente quer, por conta do confinamento, a gente tira eles um pouco de casa e anda mesmo em volta de casa, ou anda no quintal de casa, ou anda aqui, às vezes damos uma volta apenas, né, na região aqui que vivemos em Passo de Arcos, e a gente faz isso. Então, meu filho aproveitou para dar aquela espetada, né? Eu não gosto quando vocês obrigam a caminhar, porque de fato para ele preferia ficar nos jogos, nos videogames, na televisão, enfim, ficar em casa. Isso para mim é incrível, porque Jesus, quando foi lavar os pés dos discípulos, Simão Pedro perguntou para ele: Jesus, por que vai lavar o meu pé? Né? Por que os meus pés vão ser lavados por Jesus, se esse não era o costume? E Jesus disse uma frase incrível, e diz assim: o que eu faço hoje tu não sabes agora, mas depois tu entenderás. E muitas vezes os nossos filhos não entendem a disciplina, não entendem aquilo que nós fazemos, por que nós ralhamos com eles, por que nós brigamos, por que nós fazemos questão, e muitas vezes eu digo aos nossos filhos: nós não vamos admitir esse tipo de tolerância, esse tipo de conduta, não é porque eu sou mau, eu não vou adotar porque vocês são muito mais do que isso. E aquilo que a gente tolera vai virar nossa cultura. E se a gente permitir que aquilo que não é bom se torne cultura na nossa casa, depois para resgatar esses valores é muito mais difícil. Então quantas vezes, né, nós brigamos, de fato, quantas vezes acontece isso conosco, com Deus,
Né? Quantas vezes Deus nos coloca numa disciplina, ou quando Deus fecha uma porta, ou quando Deus faz algo conosco, né? Que a gente até... Por que não gosta de Deus? Quando ele briga comigo, quando ele me coloca em disciplina, ou quando ele aponta um erro meu, né? Aponta uma situação, um pecado. Mas Deus não aponta pecado para destruir. Né? Deus aponta pecado para transformar. Deus aponta pecado para revelar. Deus aponta pecado para que a gente possa ter uma vida e uma vida com abundância. Essa é a vontade de Deus. Né? Eu costumo dizer para meus filhos que o não de Deus hoje não significa que ele é mau, ele não quer que a gente faça. Né? O não de Deus hoje significa que Deus tem um sim muito maior do que essa pequena coisa que nós queremos abrir mão, queremos abrir brecha na nossa vida para nós entrarmos num conflito de princípios espirituais. E nós não queremos entrar nesse conflito. Então, para nós, mesmo eles a responderem isso, né, o que menos gostam do Pai, às vezes a gente está nessa posição com Deus, né, nesse relacionamento. E a terceira pergunta foi: qual é a atitude do Pai que faz vocês mais felizes e que sentem mais segurança, estarem mais seguros? E os dois foram unânimes, assim, responderam até muito rápido. Minha mulher até olhou para mim e deu aquela piscadinha, tipo, fica a dica, né? E a resposta deles foi: quando você fica conosco. Rebeca usou essa expressão, quando você fica conosco. E o Felipe usou a expressão, quando estás presente. Sabe que a Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 18, diz assim: torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e está seguro. Vou repetir: torre forte é o Senhor, para ela corre o justo e está seguro. De fato, a presença de um pai em uma família faz toda a diferença. A presença de um pai em uma família elimina traumas, elimina conceitos errados, faz com que não somente os filhos, como a própria esposa, sentem-se como um lugar seguro, né? Como um papel do homem, como um papel do pai, como sacerdote da casa. Eu acredito muito, e essa pandemia nos trouxe, resgatou isso diante da humanidade. Eu acredito que Deus está no controle desde o início dessa pandemia, de tal forma que Ele resgatou conceitos. Enquanto nós não sabíamos o que fazer, vai para casa. Quando nós não sabíamos como resolver, fica em casa. E ficar em casa, encontrar essa realidade de família, essa realidade até, na minha experiência de paternidade, fez com que nós nos conectássemos ainda mais com os nossos filhos. Nós já éramos conectados. Eu, como viajo muito por questões de trabalho, que não viajo desde março do ano passado, ou seja, faz um ano agora que eu não faço uma viagem que fico distante deles. Isso é incrível, porque isso resgata na nossa vida algo sobrenatural, que é a presença. E a presença de um pai é realmente algo que faz diferença, traz segurança para os filhos. E a mesma coisa diante de nós com o nosso Deus. A presença de Deus faz com que a gente habite num porto seguro. Isso é mesmo incrível. Essa ideia de relação pai e filho, né, que é instituída em nossas famílias, ela revela isso, revela a própria natureza de Deus, revela a forma como Deus vê o relacionamento dele comigo, o relacionamento dele contigo, com a humanidade. Isso é incrível porque, obviamente, que enquanto o meu amor pelos meus filhos, as ações que eu pratico com os meus filhos são vulneráveis e sou realmente capaz de falhar, né? Deus não. Deus, ele é perfeito. O amor de Deus, ele é perfeito. Como diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, diz, né, que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu tenho certeza que essa é a vontade de todo pai para os seus filhos. Essa é a vontade da figura paterna diante dos seus filhos. Obviamente que nós, como vulneráveis que somos, ensinamos os nossos filhos a crerem em Jesus Cristo, a crerem em Deus, porque em Cristo eles não vão falhar. Quantas vezes eu já disse ao meu filho, olha, filho, o pai vai falhar muitas vezes, mas Deus nunca vai falhar contigo. Jesus nunca vai falhar contigo. E esse princípio, que nós colocarmos isso no coração deles, isso é mesmo incrível. E esse relacionamento com Deus, esse relacionamento que eu fui confrontado quando tornei-me pai, é realmente algo muito incrível. Eu separei aqui algumas experiências que eu gostaria de partilhar com vocês nesse momento. Primeira experiência, o Felipe era muito pequeno, o Felipe não tinha 1 ano de idade, ou tinha um pouquinho mais de 1 ano quando ele começou a andar.
Nós sempre levamos ele, obviamente, na cadeirinha do carro. Quando chegávamos em casa, estacionávamos o carro, ficávamos numa cave, estacionávamos o carro, ainda vivíamos no Brasil, obviamente, e ele sempre queria coio. Ele falava, papai quer coio, queria o colo. E toda vez nós pegávamos ele da cadeirinha no colo e do estacionamento onde tínhamos parado o carro até a nossa casa, até o apartamento que nós vivíamos, ele ia no nosso colo. E um dia ele fez uma birra. E naquele dia, durante o caminho de volta para casa, eu disse para ele, hoje papai não vai pegar você no colo. Pegar no colo é presente, pegar no colo é prêmio. Nós não vamos pegar você no colo. E ele ele quase que perdeu o chão, não acreditou nisso, porque foi a primeira vez que eu faria isso. E de fato, quando eu cheguei em casa, eu disse para ele, bora, abri a porta do carro e disse, bora lá. E ele disse, coio? Eu falei, não, hoje o pai não vai pegar no coio. Bora, vamos caminhar. E ele, coio, e aí, obviamente, ele entrou numa crise, né, onde o pai não pegaria ele no colo. E ali eu fiquei um pouco estava a aprender essa minha caminhada como pai, até hoje estou a aprender. Ali eu fiquei um pouco dividido. Pego ou não pego? Falei que ia pegar, que não ia pegar. E um pouco, conectei um pouco com Deus assim, a pensar o que Deus faria no meu lugar. Né? Quando eu crio uma disciplina, quando eu crio alguma coisa, o que Deus faria? E na hora eu entendi, peguei ele da cadeirinha, coloquei no chão e ia caminhar pela frente, mas na hora eu entendi o que Deus faria comigo. Deus nos disciplina, mas Ele nunca larga a nossa mão. Ele nunca deixa de nos proteger. Então naquele momento eu tive uma experiência com Deus ali e eu disse para ele, você está em disciplina, mas o papai nunca vai largar a sua mão. E eu peguei a mão dele e nós fomos para casa. Aí ele parou de chorar, sentiu-se seguro com a mão do pai e ali nós pudemos ir para casa e obviamente depois pegamos um colo novamente, mas aquela disciplina foi aplicada. Mas ainda que estava com a aplicação de uma disciplina, mais importante é esse aprendizado que eu tive ali naquele momento, como pai, que Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele até nos coloca em disciplina, Ele até nos orienta para nos promover, para nos fazer mais fortes, mas Ele nunca deixa de pegar na nossa mão. Ele nunca deixa de cuidar da gente. Isso realmente é fantástico. Depois da segunda experiência que eu tive com ele, nós estávamos no Brasil, em um hotel fazenda. Foi a segunda experiência em que eu me conectei com Deus assim, na questão realmente da paternidade. E eu estava com ele num hotel fazenda, e o Felipe, até hoje com 12 anos, ele adora cavalos, sempre gostou de cavalos. Quando a gente vai num lugar que ele tem a possibilidade de montar um cavalo, ele pede, eu quero um cavalo, eu quero montar. E nesse dia, nós tínhamos programado, num dia, para ele andar a cavalo. Nós ficaríamos lá 5 dias, 6 dias, e combinamos, dia tal, nós vamos andar no cavalo, que era no meio da semana ainda, no meio das nossas férias nesse hotel. E ele fez uma birra, novamente. Então, o que eu fiz? Falei para a mãe, olha, eu vou adiar o cavalo, vou pôr pro dia seguinte, ele acha que é hoje, eu vou pôr pro dia seguinte, e vou dizer para ele que ele não vai andar a cavalo hoje por conta da birra que ele fez. Só que eu não vou contar para ele que ele vai andar amanhã. Eu vou deixar ele um pouco no vazio para que ele possa perceber. E aí, imagina, novamente, a crise ali instalou-se na vida do Felipe. Quando eu disse que eu adiaria o passeio a cavalo, eu disse que ele não andaria a cavalo naquele dia, porque ele estava em disciplina por conta da birra que ele tinha feito com a família, na piscina, alguma coisa que ele fez. E ali a casa dele, obviamente, caiu, né? Ele fechou o templo e durante esse dia, enquanto era tipo 4 horas da tarde que nós íamos andar a cavalo, estava marcado, e ele ficava insistentemente falando que queria andar a cavalo insistentemente. E uma hora eu irritei, eu sabendo que ia ser dia seguinte, mas não queria contar para ele. Uma hora eu irritei e me disse assim, onde é que você não está entendendo que o senhor está em disciplina? Agora, por que você não pode confiar no Pai? Por que você não pode confiar que eu tenho o melhor para você? Que o que eu estou a fazer para você é algo especial? Porque eu sabia que dia seguinte ele ia andar a cavalo. Mas eu não queria contar isso para ele. E na hora que eu comecei a falar isso para ele, por que você não confia que o Pai tem as coisas no controle? Agora, hoje não vai andar a cavalo. E na palavra, hoje não. E ele ficava muito bravo. E ali naquele momento, Deus falou comigo, quando ele disse, opa, tá a dizer isso para o teu filho, mas quantas vezes eu digo não para alguma coisa, seja por disciplina, seja por livramento,
E quantas vezes a gente fica, não, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu queria tanto. E quando na verdade, Deus falou realmente comigo, quando eu virei para o meu filho, eu dei essa palavra, eu preciso que você confie em mim como pai. E na hora que eu falei essa palavra para ele, eu preciso que você confie em mim como pai, eu vou cuidar de você. Agora submeta-se a essa disciplina. Na hora, o Espírito falou comigo. Foi assim que Deus trata com a humanidade. Eu preciso que você confie em Deus como pai, porque Ele não perdeu o controle. Uma porta fechada aqui não significa que é um Deus de destruição. Um não recebido hoje não significa que Ele não gosta de você. Muito pelo contrário, o que Ele está fazendo na nossa vida há um princípio eterno para isso. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, segundo o teu propósito. Quer dizer, o que Deus tem para nós é algo extraordinário. Mas nós temos que confiar nele como Pai, certo de que Ele cuida e de que o melhor virá no tempo certo. Então hoje nós podemos fechar os nossos olhos, mesmo que a gente não esteja a viver o que a gente quer, o que a gente não tenha alcançado, o que a gente ia andar a cavalo e não vamos mais, não importa. Deus está no controle. Quando nós damos uma ordem, nós sabemos que isso será melhor para eles, né? Quando nós estabelecemos com eles, e cada vez mais quando eles insistem, né, em querer resistir, em querer viver aquilo que eles querem, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Porque eles tinham outra ideia, porque eles queriam viver de outra forma, né? Eu lembro daquele texto de Isaías, no capítulo 1, no verso 19, que diz assim: se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Para comer o melhor da terra, basta querer. Basta querer. Para comer o melhor da terra, basta ouvir a Deus. Querer e ouvir a Deus. Você quer comer o melhor da terra? Então você tem que querer comer o melhor da terra. E para você comer o melhor da terra, não basta querer. Você também precisa ouvir a voz de Deus. Se sujeitar àquilo que Deus tem para a tua vida. Eu, quando me converti com 17 anos de idade. Meus pais não são crentes até hoje. Meus pais não tiveram essa vida que eu achava que deveriam ter. Mas eu decidi na minha vida viver algo extraordinário. E eu queria realmente conectar isso com a igreja, porque quando nós disciplinamos, e quando nós... Muitas vezes eu disse para o Felipe assim, filho, essa disciplina dói mais em mim do que em você. No relacionamento com Deus é algo real, porque Deus nos ama. Ele é o amor verdadeiro. É óbvio que Deus ele não quer nos dar castigos, não está a guardar só uma falha nossa para estabelecer uma punição. Deus não está... Não, Deus, acredito que o coração de Deus chora com as nossas tristezas. O coração de Deus, ele não fica indiferente às nossas dores. O amor de Deus sobre as nossas vidas, ele é incondicional. O amor de Pai sobre as nossas vidas, ele é incondicional. Mas a disciplina nos faz bem. E muitas vezes eu precisei disciplinar o meu filho mais como um passo de fé do que simplesmente com vontade de discipliná-lo. Vou explicar. A Bíblia diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Está no livro de Provérbios, no capítulo 22. Então, muitas vezes eu fui disciplinar, eu vou disciplinar, mas não está dando certo, as coisas não estão funcionando, não é assim. Eu vou disciplinar a seguir uma ordem. Eu vou disciplinar, eu vou fazer algo, mas a seguir uma ordem na palavra de Deus. Eu vou instruir. Ainda que eu não esteja a perceber algo, ainda que eu não... Parece que não está a dar resultado. Dá. No momento certo, Deus vai permitir você enxergar, na tua paternidade algo especial na vida dos teus filhos. Com o teu exemplo, com a tua presença, com a tua disciplina, porque disciplina é um ato de amor, com os teus momentos de diversão, com os teus momentos de brincadeira, como Deus cuida de nós. Seguro que você será o primeiro papel, a primeira referência que os teus filhos terão cada vez mais como o papel de Deus, como alguém que existe em uma autoridade.
Até um dos maiores temores que eu tenho é que se ele não respeita a minha autoridade na minha casa, como ele vai respeitar a Deus que não vê? Se ele não respeita quem eu sou como pai, como ele vai respeitar? E graças a Deus a gente tem puxado isso deles, cada vez, e quando eu digo a gente é porque o papel da mãe, a Priscila realmente tem um papel que faz uma grande diferença isso na vida deles, mas é muito importante nós estarmos cada vez mais atentos a essa paternidade. Para concluir, sobre esse tema, os valores de um pai. Então, o valor de um pai aqui na terra, entre pai e filho, mas também é o valor de um pai que existe, o nosso único pai, que é o nosso Deus, que através de Jesus Cristo hoje temos acesso à graça, temos acesso à salvação, ao plano da redenção. Mas eu queria terminar para falar 3 coisinhas muito rápidas. A primeira é sobre o amor incondicional. Nunca subjugue o amor de Deus sobre a tua vida. Lá no livro de João, no capítulo 3, verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Existe uma prova de amor na humanidade. Essa prova de amor já foi feita. Não precisa agora ficar pedindo para Deus provar o amor dele por ti, porque ele já provou. É um amor incondicional. Amor incondicional significa que não importa quem você é, não importa de onde você vem, não importa quais são os teus hábitos, não importa a família, não importa onde você nasceu, ele te ama do jeito que você está, ele te ama do jeito que você é. E eu creio que nesse tempo dos valores de um pai, Deus quer restituir a tua honra. Deus quer restituir a honra como pai, a honra como profissional, a honra como trabalhador, a honra como ministro do evangelho, a honra como sacerdote do teu lar. Deus, ele é especialista em restituir honra. Quando você conecta a tua vida diante do Pai, você que é pai, conecte a tua vida, Deus vai restituir a tua casa, os teus filhos, a tua família. Deus pode fazer isso na tua história. Acredite no amor incondicional de Deus. Segundo, somos herdeiros de Deus. Eu, como advogado, posso lhe dizer, para ser herdeiro, tem que ter o status de filho. Para ser herdeiro, tem que ter o status de filho. E nós somos herdeiros, como diz no livro de Romanos, no capítulo 8. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que Deus tem para a tua história, as promessas que estavam sobre Davi, as promessas que estavam sobre Abraão, as promessas que estavam sobre os pais da fé, hoje você pode experimentar essas promessas. A mesma promessa que Deus deu, que está escrita na palavra de Deus, a quantidade de promessas que existem ali, certamente é aquilo que Deus tem reservado para a tua história. O que ele busca? Novamente, ouvir e querer. Se você quiser, comereis o melhor da terra. Se você ouvir, comereis o melhor da terra. E terceiro, somos amigos de Deus, não mais filhos somente. Porque há muitos filhos aí que não conseguem mais ser amigos dos pais. Há muitos pais que não conseguem desenvolver uma amizade com os filhos. E eu mesmo, intencionalmente, às vezes tento ter conversa com os meus filhos. Falo muito do Felipe, porque ele é o mais velho, já tenho conversas mais abertas com ele. E tento realmente fazer com que ele tenha tanta segurança nas nossas conversas. Mas não para agora. Estou a pensar lá na frente, quando realmente ele precisar se abrir com alguém. Que ele lembre das conversas que ele tem com o pai. E que isso seja muito natural para ele. Então nós não podemos questionar, eu não posso daqui 10 anos dizer, filho, por que você não fala com o pai? Se eu não atribuir um hábito dentro da minha casa, desse diálogo entre pai e filho. Isso lembra-me um pouco da oração. Porque como a gente pode falar com Deus através da oração, e muitas vezes a gente só fala, a gente não cria hábito. A gente só fala com Deus quando está na crise. Nós temos que criar esse hábito de diálogo. Olha como, peço desculpa, como relacionamento com Deus, relacionamento pai e filho está tão conectado com a cultura divina, com a essência divina, daquilo que Deus quer
quer ser da humanidade, ele quer ser pai da humanidade. Ele não quer ser só Deus, ele quer ser pai, ele quer ser amigo, ele quer realmente se envolver, se relacionar conosco todos os dias. E quem é amigo conversa, quem é amigo liga, quem é amigo manda WhatsApp, quem é amigo conversa novamente e chama e que marca um jantar. Esse é o relacionamento que nós devemos buscar com o nosso Deus. O texto diz no João, capítulo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a acontecer. Jesus revelou isso para as nossas vidas. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vocês deem frutos e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Somos amigos de Deus. Eu vejo que nós não escolhemos os nossos filhos. Deus nos deu os nossos filhos. Não fomos vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Deus escolheu você para lhe dar os seus filhos. E Ele te deu essa missão porque Ele sabia que exatamente os teus filhos, da forma que eles vieram, do jeito que eles são, do propósito deles, Ele sabia que nas tuas mãos o propósito deles seria cumprido. Ele confia. Jesus confiou-nos os nossos filhos, porque Ele sabe que nós não vamos negligenciar as nossas responsabilidades. Ele sabe que nós vamos cumprir a palavra de Deus na nossa casa. E Ele vai fazer o resto. Eu gostaria de orar, fazer uma oração nesse momento, porque esse relacionamento de pai e filho está totalmente conectado com uma vida com Deus. Está conectado em você conhecer Jesus Cristo. Está conectado em você viver isso na tua história. E se você quiser entrar nessa promessa, resgatar esses valores, conectar-se ao Pai Nosso que está nos céus, conectar-se realmente a um Deus que não é um Deus que está distante, pelo contrário, Ele é Pai, que está presente, que está muito perto. Ainda que a tua experiência com o teu Pai na terra não tenha sido uma experiência de presença, Deus está presente, se importa contigo e quer restaurar a tua história. Eu gostaria que você, que quer ter esse relacionamento com Deus de pai e filho, que você entregue o teu coração para Jesus, que você realmente tome uma decisão nesta manhã, aproveite para tomar uma decisão que vai fazer a diferença. E a tua vida não importa mais o passado, o que importa é de hoje em diante, o que importa é o que vai acontecer a partir de agora, porque onde Jesus entra a restauração, entra a cura, entra a alegria, entra a paz, entra a esperança, entra a certeza de que nós estamos aqui para um grande propósito, que nós não somos obra do acaso. Antes de nós nascermos, o Senhor já tinha um plano para a tua vida. E eu queria orar contigo, você que deseja realmente entregar o teu coração para Jesus, que você possa apresentar, porque há um Pai que não erra, um Pai que cuida de nós, um Pai com um amor incondicional, um pai que te ama do jeito que você está, da forma que você está, como você é. Ele te conhece pelo nome e Ele te diz, tu és meu. Esse é o Pai que nós servimos, o nosso Deus. Eu gostaria que você repetisse uma oração. Se você quer mesmo ter esse relacionamento com Cristo, feche os teus olhos aí na tua casa, feche os teus olhos onde você está. Eu gostaria que você repetisse essa oração comigo. Eu vou emprestar as minhas palavras para que você possa dar esses primeiros passos diante de Deus. Eu quero orar contigo. Repete a oração, diga assim, Senhor meu Deus, eu recebo essa palavra no meu coração e eu quero viver algo novo diante de Ti. Quero tornar-me o Teu filho. Quero tornar-me num relacionamento genuíno com o Senhor. E por isso eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador. Aceito-me no meu coração para que Tu possas entrar na minha vida hoje, fazer morada na minha história e a partir de hoje que eu viva um novo tempo. Pai, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e que eu possa realmente estar conectado nesse relacionamento de pai e filho, a partir de agora, com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, que o Espírito Santo console o teu coração. Como nós lemos aqui, que Ele traga no teu coração a certeza de que a partir de hoje, por causa dessa oração,
você tornou-se filho. Um valor inestimável que Deus se importa contigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e feliz Dia do Pai. Em ti tudo é possível, tudo posso fazer, pois tu me dás poder. Nada é impossível, em ti Deus olhos se abrem, me fizeste livre, eu vivo pela fé. Nada é impossível. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti. Creio sim, creio sim, creio sim, creio sim, em ti.